Unibomber explicado. A tecnologia torna nossa vida mundana, insatisfatória e antinatural, afetando nossa saúde espiritual e psicológica. Devido às grandes empresas de tecnologia e à sociedade industrializada, nosso planeta está condenado. Você acha que a tecnologia torna a vida menos prazerosa? Eu acho que é uma troca. Eu acho que o argumento de que a tecnologia é a única razão pela qual estamos diminuindo como espécie está errado. Que Todo lado positivo tem negativo e vice-versa. Acho que as redes sociais prejudicam a mentalidade dos jovens. Acho que isso deixa muito mais pessoas deprimidas do que antes da sociedade. Eu acho que isso faz vocês tentarem corresponder à expectativa de ter que viver uma vida que outras pessoas vivem e tentar agradar a um estilo de vida que outras pessoas têm. Sentir-se melhor é viver a vida que deseja e criar sua própria sociedade. Você pode transmitir sua vida para outras pessoas e ver a vida de pessoas que moram a milhares de quilômetros de distância de você. E você acaba vendo o melhor do melhor da vida das pessoas, o que faz você sentir que a sua vida, em comparação, é muito pior. Acho que isso deixa as pessoas mais depressivas e tristes. Mas eu acho que a tecnologia também oferece uma possibilidade única de conexão, conectividade, comércio, acesso à informação e também outras coisas que tornam a sociedade melhor. Não sei se é esquerda ou direita, conservador ou liberal, os problemas da tecnologia só tendem a piorar. Então vamos simplesmente explodir tudo, é hora de começar. Acho que a maior preocupação que tenho é que com os avanços modernos da IA, as pessoas vão ficar cada vez mais burras a cada geração. Por causa da falta de necessidade de aprender qualquer coisa. Porque qualquer coisa que você não sabe, nem é mais questão de pesquisar no Google, certo? Antes do Google, se você precisava saber de algo, tinha que ir a uma biblioteca, o que te motivava a saber muito mais coisas. Então você não precisava ficar indo atrás o tempo todo para descobrir como diabos fazer alguma coisa. Depois criaram o Google e você dizia: procura no Google se não souber. Então você ainda aprende muita coisa na escola, mas várias dessas coisas mais específicas que você não tem acesso, você simplesmente procura no Google. E agora, com a IA, é como se qualquer problema que você tenha, você pode pedir para a IA resumir e explicar para você em um nível de leitura de terceira série. Então você consegue viver sua vida sem nunca precisar aprender nada. Por outro lado, acho que a IA pode ter o efeito contrário e permitir que as pessoas aprendam melhor, criando programas educacionais mais personalizados para os nossos jovens que estão chegando. Nem necessariamente a geração alfa, mas a geração depois dela, os filhos dos millennials mais velhos e dos primeiros da geração Z. Eles aprenderiam melhor e não veriam a escola como uma obrigação diária e entediante, algo que detestam. Se fosse possível tornar a escola mais atraente e individualizada para cada pessoa que a frequentasse, então as pessoas se tornariam mais inteligentes, mais motivadas a aprender e veriam a escola como algo divertido. Ficamos esgotados, mas voltamos com novos produtos. O tema de hoje é Amor Fati, expressão em latim que significa amor ao destino ou ao próprio destino. É uma ideia de um dos meus filósofos favoritos, Frederico Nietzsche. Ele foi quem cunhou a frase Amor Fati. E temos vários designs desta vez. Este é outro moletom. Está de cabeça para baixo. Aqui está. Este é o cartão de tarô Roda da Fortuna, que obviamente se correlaciona com o Amor Fati, o amor ao destino. Temos vários designs, incluindo uma calça de moletom com texto chamativo e dois modelos de bonés diferentes. Este tem querubins. Gosto muito desse moletom, é meu favorito. É um estilo de tatuagem americana tradicional, com coração em chamas, querubins e texto ousado. Estou usando uma camisa. Veja também outro modelo de moletom em joebartolozistore.com. Enquanto durar o estoque, os tamanhos comuns acabam rápido. Então, confira. Vamos tentar ter um estoque maior dessa vez. Talvez alguns pedidos antecipados também, assim as pessoas podem garantir o produto se fizerem o pedido um pouco mais tarde. Mas você sabe, dá uma olhada, o link está na descrição. Obrigado a todos. Agora vamos ao vídeo. Essa era a filosofia do Unabomber, Ted Kaczynski, para iniciar uma revolução. Ted enviava bombas anonimamente a pessoas que considerava essenciais para o crescimento industrial, como executivos de publicidade, lobistas da indústria madeireira e cientistas da computação. Ted escreveu um manifesto inteiro enquanto realizava esses atentados, que traz previsões e análises sobre o futuro da humanidade. Hoje, muitas dessas previsões se mostraram assustadoramente precisas. Ted não era só um maluco. Durante a vida, mostrou intelecto genial várias vezes. Agora, vamos falar sobre
Isso não quer dizer que ele não seja louco. Loucura não depende de inteligência, mas do grau de sanidade numa sociedade. Ser são ou insano não tem nada a ver com o quão inteligente você é. Como e por que Ted Kaczynski queria destruir o mundo? Durante toda a sua vida, Ted Kaczynski foi incrivelmente inteligente. Sim, já vimos isso. Ted Kaczynski, sério, precisamos mostrar isso no vídeo de filosofia? Vai ser em outro canal. Ted Kaczynski pulou 2 séries e foi para Harvard. A CIA realizou experimentos em Ted Kaczynski por meio de professores, usando ácido e destruindo sua psique, o que pode ter contribuído para sua insanidade. Vamos pular essa parte. Um dia, em Montana, Ted estava em uma de suas caminhadas favoritas pela floresta ao redor de sua cabana. Ao chegar ao destino, uma crista rochosa perto de uma cachoeira encontrou uma estrada construída no meio dela. Ted resumiria esse momento depois. Você não imagina o quanto fiquei chateado. Nesse momento, decidi parar de buscar habilidades de sobrevivência e focar em me vingar do sistema. Vingança. Ted realmente cumpriu o que prometeu. Uma vez, alguém construiu uma casa de férias a menos de 1 quilômetro de sua cabana. Ted invadiu a casa e a vandalizou. Ele também destruiu motos de neve e motocicletas usadas pelos donos para explorar a floresta. Ted sabotou tecnologias que considerava invasoras da natureza e incendiou um trator. Eu entendo. Ainda não seguimos a filosofia dele. E isso fala muito sobre a vida dele e como ele não gostava de nenhuma tecnologia. A filosofia dele de que a tecnologia corrompe a sociedade pode ser verdadeira. Mas a ideia de que motos de neve fazem parte do motivo pelo qual a sociedade vai entrar em colapso é uma completa idiotice. Porque isso é apenas um meio de transporte rápido em uma época em que há muita neve no chão. Isso é só praticidade, é só facilitar as coisas. Você não precisa, atravessar a floresta de tênis ou com raquetes de tênis nos pés para não afundar em 2 metros de neve. Ele colocou açúcar nos tanques dos snowmobiles para destruir o caminhão de um operário que ele viu na floresta. Ainda assim, isso era pouco perto de seus agora famosos atentados à bomba. Entre 1978 e 1995, Kaczynski enviou anonimamente pelo correio ou entregou pessoalmente uma série de bombas que mataram 3 pessoas e feriram outras 23. Ted enviou bombas a quem considerava soldados do crescimento industrial. Em 1979, o FBI criou uma força-tarefa com 150 agentes para o caso Unabomber, nome dado pelos ataques a universidades e companhias aéreas. Esses esforços se mostraram praticamente inúteis. Em quase 20 anos, o FBI fez pouco progresso para identificar o Unabomber. Veja, enquanto Ted enviava suas bombas, ele tomava muito cuidado para não deixar nenhuma evidência. Ele frequentemente incluía pistas intencionalmente enganosas. Tá, eu não quero parecer um completo idiota aqui, mas se ele estive enviando bombas por 18 anos e tinha um QI de 168, você não acha que se o objetivo dele era vingança e matar o máximo de pessoas na área ou só passar uma mensagem, você não acha que haveria uma forma mais eficiente dele matar tanta gente? Porque ele feriu 28 pessoas, mas matou só 3, ainda assim 3 já é muito. O que quero dizer é que acho que ele teria uma forma melhor de alcançar essas pessoas. Eu acho que também foi só ele querendo causar algum tipo de perturbação e medo. Assim, ele passou sua mensagem sem precisar matar tantas pessoas. Quem está nos pacotes? Muitas bombas tinham digitais que nem eram de Ted, que ainda estava foragido. Em 1995, Ted enviou seu ensaio Sociedade Industrial e seu Futuro a diversos meios de comunicação. Ele exigiu que fosse publicado em um grande jornal. Se suas exigências fossem atendidas, Ted disse que pararia com os atentados. Neste ensaio, também chamado de Manifesto do Unabomber, Ted expôs sua filosofia e suas motivações para os ataques. Tudo bem. O manifesto de Ted começa basicamente com a sua tese. A Revolução Industrial e suas consequências têm sido um desastre para a raça humana. Kaczynski argumenta que criamos um mundo no qual basicamente os humanos não evoluíram para viver. Em 35.000 palavras, Ted apresenta essa ideia e sugere a natureza como solução para os problemas da sociedade moderna. Acredito que enfrentamos muitos problemas com jovens que sentem dificuldade em viver na sociedade moderna. Porque nós somos, no fim das contas, apenas animais mais inteligentes. Vivendo em um mundo artificial, dependendo de onde mora, talvez viva em um mundo natural. Se você mora em Wyoming e sua casa fica a 40 quilômetros da pessoa mais próxima,
você está realmente no meio da natureza. Mas muita gente no mundo vive em grandes cidades e tem pouquíssima natureza ao redor delas. E independentemente da situação em que você vive, a maioria das pessoas trabalha das 9 às 5 em empregos que não têm nada a ver com a terra onde vivem, e sim com trabalho de escritório. Elas atuam em atendimento ao cliente, áreas como contabilidade, finanças ou profissões como eletricistas e encanadores, bem diferente de como era a vida há 300 anos. Você acha que isso é um problema? Que deveríamos voltar a viver como vivíamos antigamente? Não, pessoalmente eu tenho um certo viés porque a tecnologia moderna me deu o emprego que eu tenho atualmente. E é o motivo pelo qual vocês conseguem ouvir as palavras que eu estou dizendo? Sim. Mas eu também acho que só porque a gente não está acostumado com isso agora, acho que é porque os humanos precisam de tempo geracional para se adaptar. Acho que estamos numa situação ruim agora, onde somos um dos primeiros, não gerações, mas um dos primeiros grupos de pessoas. 8 bilhões de nós que estamos vivendo na Terra, lidando com a tecnologia moderna que temos e tentando nos adaptar a ela. Acho que daqui a 300, 400 anos, sim, as coisas vão continuar a progredir, mas cada vez mais as coisas vão se tornar mais normalizadas. A tecnologia moderna, como o rádio e a televisão, não está corrompendo os humanos nem tornando a sociedade pior. Acho que são muitas das invenções mais recentes com as quais não estamos acostumados e não sabemos como regular ou usar de uma forma que possa ser benéfica para a sociedade que estão nos prejudicando. Acho que a preocupação que tenho com a tecnologia moderna é a falta de propósito que as pessoas vão ter no dia a dia. A vida, porque a IA pode eventualmente assumir o controle, e os robôs em geral podem eventualmente assumir o controle. Muitos empregos podem desaparecer, forçando as pessoas a ficarem sem trabalho ou aceitarem empregos indesejados. A tecnologia nos tornou uma sociedade industrializada. Nessa sociedade, Ted argumenta que o sistema é priorizado acima de todas as outras coisas, incluindo a liberdade humana. Seu comportamento é regulado para torná-lo mais eficaz dentro do sistema e seu bem-estar é definido pela sua capacidade de ser uma parte produtiva desse sistema. E eu acho que isso realmente se aplica às pessoas que têm TDAH, especificamente quando elas não conseguem, prestar atenção em um ambiente, muito monótono e entediante. Se você tivesse TDAH e vivesse na época antes de Cristo, isso não seria um problema. Ter TDAH não vai te prejudicar. O único motivo pelo qual o TDAH é ruim é porque vivemos em uma sociedade que faz com que seja assim, onde você não consegue manter sua atenção em tarefas específicas que precisa para ser um cidadão eficiente. Se você tivesse TDAH em épocas em que precisava rastejar pela selva e encontrar animais para comer, isso poderia até ser uma vantagem. Pegue, por exemplo, os transtornos de atenção. Eles afetam a capacidade de uma pessoa de ser produtiva dentro da indústria. É muito estranho, juro que não assisti. Ele ter mencionado isso agora é estranho. Mas era obviamente você sabe, só acompanhando o ponto que ele acabou de fazer. Por isso são tratados assim, mesmo sem algo inerentemente prejudicial em ter atenção curta. A depressão clínica cresce enquanto as causas sociais desse problema são ignoradas. Em vez disso, as pessoas recebem remédios que as permitem tolerar condições que naturalmente achariam intoleráveis. Em diferentes graus. Eu não sei, não acho que a depressão em geral seja causada pelos avanços tecnológicos que fizemos como sociedade. Acho que isso tem um papel, mas acredito que é mais do que isso. Acredito que o conhecimento amplo dos humanos e a percepção das pessoas ao redor faz com que sintam que suas vidas são piores. Por mais estranho que pareça, os países mais felizes do mundo têm as maiores taxas de suicídio. Não porque o país deles seja ruim, mas porque pessoas que estão em situações ruins muitas vezes olham para pessoas que estão felizes. Eu preciso recomeçar. Países mais felizes também apresentam altas taxas de suicídio. Na minha opinião, isso não acontece porque esses países estejam fazendo algo errado, mas sim porque para alguém com depressão, viver cercado de pessoas felizes faz sua vida parecer ainda pior. Você vai pensar nisso ainda mais. Pessoas que vivem em países com condições muito ruins, ou sistemas sociais muito precários, nos quais elas vivem e enfrentam muito mais dificuldades, o nível líquido de felicidade é tão mais baixo que a sua vida, em comparação, não parece nem de longe tão ruim. Isso retoma o que falei sobre as redes sociais, onde muitos deprimidos veem todos aparentando felicidade. Em parte como uma fachada, porque as pessoas mostram os melhores momentos da vida, não os piores, e isso as afunda ainda mais.
Eu não acho que seja só por causa da tecnologia e do trabalho diário das 9 às 5 que a depressão está aumentando. Acho que isso tem um papel, mas acredito que um papel ainda maior é como as pessoas percebem a própria felicidade em comparação com a dos outros. E a própria consciência individual, as tarefas com as quais cada um tem que lidar. A vida é mais estressante hoje, porque há cada vez mais tarefas. Quando você vivia, sabe, lá atrás nos tempos antes de Cristo, antes da sociedade, suas únicas tarefas do dia eram conseguir comida, encontrar abrigo, fazer fogo, cozinhar, comer e dormir. Certo? Você só precisava ter essas habilidades à disposição. E em algum momento, provavelmente você ia pegar algum tipo de doença ou alguma coisa que te matava jovem. Agora, muitos desses problemas foram resolvidos, e você só precisa de dinheiro para conseguir essas coisas. Mas para conseguir dinheiro, você precisa fazer várias tarefas diferentes. E mesmo quando você tem essas tarefas diferentes e tem essas coisas diferentes, como um carro para ir ao seu trabalho, que você precisa para ganhar dinheiro agora, você precisa pagar pelo seu carro. Ao ganhar dinheiro, parte vai para o governo, que usa para pagar estradas usadas no trajeto ao trabalho. Assim, muito desse dinheiro é retirado de você. Depois você também tem que pagar contas de água, de moradia. Para isso você precisa controlar muito mais coisas. Então, a vida naturalmente vai ficando cada vez mais estressante. Acredito que seja apenas o progresso da sociedade. Dizer que precisamos voltar aos nossos antigos modos de vida é algo que poderia resolver esse problema. Mas isso limita a capacidade humana de aprender, crescer e ser curiosa. Isso interromperia nossa curiosidade, isso nos limitaria como espécie a apenas viver da Terra. Também não conseguiríamos resolver muitas questões filosóficas que Ted Kaczynski aborda e que nós mesmos temos. Nunca entenderemos mais se não avançarmos como espécie. Porque quanto mais avançados tecnologicamente nós ficamos, mais somos capazes de entender o mundo ao nosso redor. Kaczynski acreditava que, em todos os aspectos da vida moderna, isso era inevitável na sociedade industrial. A princípio, a tecnologia parecia só trazer benefícios: encanamento, eletricidade, telecomunicações. Quem, em sã consciência, resistiria a essas conveniências? Kaczynski afirmou que essas tecnologias, ao se integrarem profundamente em nossas vidas, acabariam corroendo as liberdades individuais. Como exemplo, Kaczynski cita o automóvel. Ter um carro já foi um luxo opcional. Mas, com o tempo, nossa sociedade foi Eu acabei de dizer essa merda. construída pensando nos carros. As cidades foram projetadas com a ideia de que as pessoas teriam carros. Agora, você praticamente é obrigado a ter um carro, então você acaba sendo obrigado. Nos Estados Unidos. Porque a gente não tem um maldito sistema de trens. Porque a gente não tem um sistema de trens. Sabe o que a gente precisa fazer? Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser como outros países do leste asiático que têm bons sistemas de trens e permitem que as pessoas peguem um trem e cheguem rapidamente a algum lugar. Ao invés de pegar o carro e dirigir 45 minutos até o trabalho. Sendo obrigado a fazer tudo o que isso envolve: trabalhar para pagar um carro, registrar e aprender a usar o carro, etc. Até as liberdades dos pedestres foram limitadas pelos carros, com calçadas e passarelas designadas. E mesmo assim, o pedestre está constantemente em risco de ser morto por um motorista imprudente. Quem não tem carro depende do transporte público, que também limita sua liberdade de locomoção. Você deve ir para onde o ônibus ou o trem vão, etc. Esse é um argumento tão idiota, é um argumento tão estúpido. Sim, você tem que ir para onde o carro vai, você tem que ir para onde o trem vai. Tá, vamos acabar com isso, vamos nivelar a porra da cidade e transformar tudo em pasto agora. Agora vai levar 7 dias para você? Sabe quanto tempo levaria para você largar isso? A quantidade de espaço que você pode cobrir em 30 minutos de carro ou de trem é inimaginável. Para alguém vivendo no ano de 1350, eles tinham que andar a pé ou montar em um cavalo para ir a qualquer lugar. Isso leva uma eternidade. Você consegue cobrir mais distância e experimentar mais coisas na vida com a tecnologia moderna. Ted reconhece que vivemos em uma sociedade chamada de livre, mas ele argumenta que só somos livres até o ponto em que nossas ações impactam o funcionamento do sistema. Ameaçar o sistema é o limite em que o comportamento se torna inaceitável, seja legal, moral ou socialmente. Ele pergunta: que tipo de liberdade alguém tem se só pode usá-la da forma que outra pessoa prescreve? Um cachorro na coleira não é livre. Kaczynski argumenta ainda que você não tem agência para mudar esse sistema, porque a produção industrial moderna é uma liberdade limitada. Cachorro na coleira não tem liberdade total. Assim ele não sai correndo e acaba sendo atropelado por um carro ou algo assim. Eu também acho que é assim que você treina seu cachorro. Acho que seu cachorro pode ter liberdade se também sair daqui. Os cachorros trocaram muita da sua liberdade para serem companheiros dos humanos e terem uma vida mais fácil. Isso foi algo que aconteceu com os lobos.
Eles não se domesticaram sozinhos como os gatos. Os cachorros, por evolução humana e criação seletiva, trocaram seu lado selvagem, a liberdade de ter comida, água e cuidados ilimitados para eles. Eles basicamente eliminaram a necessidade de caçar e coletar por conta própria, passando a depender dos humanos que os usavam como animais de estimação. Esse é o equilíbrio justo, a ética nicomaqueia, o meio termo de Aristóteles entre humanos. Na nossa relação de amizade, nós temos os cachorros como companheiros, e eles nos têm como máquinas de comida e água que os mantêm vivos. Impactam milhões de pessoas. Então, por necessidade, essas decisões são tomadas por empregadores, políticos ou outras figuras de autoridade. Assim, sua vida é definida pelas decisões e ações de outros, sobre as quais você não tem impacto mensurável. Mesmo em uma democracia pura, se 100 milhões, Sua vida depende das ações dos outros. Isso se aplicaria em uma sociedade tecnológica ou não. mesmo em uma democracia pura, se 100 milhões de pessoas votam em algo. Você poderia adotar uma mentalidade estoica e aceitar isso como liberdade suprema. Reconhecer que você não tem controle sobre 1 milhão de coisas é aceitar a liberdade que você realmente tem e ser a pessoa que você pode ser. Em vez de querer controlar tudo, assumir que você precisa de controle total sobre cada coisa na sua vida é ser um controlador. Cada indivíduo tem uma milionésima parte de participação na decisão, diz Kaczynski. Não há como resolver isso em uma sociedade hiperconectada e industrializada. Em uma sociedade assim, nossas necessidades básicas são atendidas praticamente sem nenhum desafio. A maioria dos empregos só exige comparecer e obedecer. Por isso, devemos fazer isso. O problema é que a sociedade, em teoria, é perfeita. Porque em vez de ter que saber fazer tudo sozinho, você pode ficar realmente bom em algo específico. E então pagar outras pessoas para fazerem as coisas que você não quer fazer por você. O problema é que nem todo mundo pode fazer o que quer fazer. Muita gente não sabe o que quer nem gosta do próprio trabalho. Se todas as pessoas do mundo amassem seus trabalhos, a sociedade não seria perfeita, mas seria muito melhor. Assim, ninguém se irritaria com o jeito deles. Obviamente, eles poderiam ficar chateados com o salário ou com as coisas que conseguem fazer fora do trabalho. Mas se todos pudessem, idealmente, viver em um mundo onde tivessem um emprego que realmente gostassem. E então usassem o dinheiro que têm para pagar pelas coisas que não querem fazer porque não gostam de fazê-las, isso é o que a sociedade é. Destacassem trabalho especializado. Busque outros objetivos. Somos obrigados a participar do que Kaczynski chama de hobbies sem sentido, incapazes de nos trazer realização. Um fazedor de dinheiro em série, Quem inventou aquela máquina de exercícios? Que coisa é aquela? aparentemente sem sentido. Isso é tipo uma mistura de bicicleta com elíptico? Passatempos que Isso não deve ser bom para as costas. nunca trazem realização. Quem só pensa em ganhar dinheiro nunca se satisfaz. O trabalho de um ativista político nunca realmente se encaixou. Ele está fumando um maldito cigarro? Há infinitos selos para colecionar. Kaczynski argumentou que a falta de um processo significativo de realização de objetivos causa inquietação e angústia. Ted questiona: como viver sem algo significativo para lutar ou conquistar? Esse controle e repressão nos colocam em situações antinaturais e prejudiciais. Mudar humanos para se adaptarem ao sistema, e não o oposto, traz consequências profundas. Kaczynski teorizou que essa tendência só continuaria até que, um dia, os tecnocratas fossem capazes de editar a composição genética dos humanos para melhor se adequarem ao sistema. Nesse momento, a espécie humana deixaria de ser natural para virar um produto projetado. Kaczynski teorizou que nossos sistemas ficariam tão complexos que não conseguiríamos prever as consequências de longo prazo de decisões. Só computadores e inteligência artificial poderiam tomar boas decisões. Apesar de não ser senciente, a IA seria a única capaz de governar nosso sistema industrializado. O controle do mundo seria entregue à inteligência artificial. Kaczynski não via possibilidade de reforma no sistema. Ele achava o conceito de reforma ingênuo, dizendo que a tecnologia só se tornava cada vez mais prolífica ao longo de toda a história humana. Qualquer reforma realmente significativa, segundo ele, teria consequências de longo alcance, que poderiam muito provavelmente ser desastrosas. Ele não acreditava que os reformadores tradicionais estariam dispostos a correr esse risco, especialmente considerando que eles são beneficiados pelo sistema. Kaczynski também criticou tecnófilos que achavam que a ciência resolveria tudo. Ted disse: já ouvimos isso há 200 anos. A Revolução Industrial deveria resolver a fome no mundo, por exemplo. Segundo Ted, o resultado foi totalmente oposto.
Ele dizia que os tecnófilos ignoravam que suas soluções criavam novos problemas. Por exemplo, cientistas afirmam que vão acabar com a fome criando plantas alimentícias geneticamente modificadas, mas isso permitirá que a população siga crescendo sem limites, sendo a superlotação bem conhecida. A população humana não vai crescer para sempre. Isso é evidenciado pela queda da população e da natalidade na maioria dos países. Ted Kaczynski está totalmente errado sobre isso. A população mundial está estimada para continuar crescendo até no máximo cerca de 10 bilhões de pessoas, e então basicamente vai parar e permanecer estável nesse ponto. Pode diminuir um pouco, mas não além disso. O mundo ficará superpovoado em países como Índia ou China. China não mais, mas a Índia atualmente e outros países africanos que têm taxas de natalidade muito altas. Mas a porra da população mundial nunca vai chegar a 25 bilhões. Simplesmente falta terra. Você pode dizer que as pessoas vão continuar a se reproduzir. Quando perceberem que seus filhos talvez não vivam em uma grande sociedade, as pessoas simplesmente deixarão de ter filhos. Isso aumenta o estresse e a agressividade. Então Ted pediu uma revolução. Ele disse que era hora de recomeçar e destruir tudo. Kaczynski sabia que essa revolução traria sofrimento e justificou isso. Causaria grande sofrimento. Desmantelar a sociedade moderna exigiria eliminar quase metade da população mundial. Se voltássemos aos tempos antigos de viver em cabanas, eu sempre digo nível de cabana, porque é como viver fora da rede, tipo vida fora da rede. Se mantivéssemos a agricultura moderna, mas acabássemos com as cidades e o modo de vida atual, a população mundial seria de 1 a 2 bilhões de pessoas. Você pode achar algo bom na cabeça dele, mas vai acabar expulsando. Você teria que matar à força cerca de 2/3 do planeta. Quando seus avós estavam vivos, digamos que seus avós nasceram em 1940. 1940. Digamos que seus avós nasceram em 1940. A população mundial era de 2,3 bilhões. A população mundial cresceu quase 6 bilhões em cerca de 80 a 85 anos. E então, na cabeça dele, vai pensar, vai continuar aumentando. Hoje é diferente, basta ver países desenvolvidos, de primeiro mundo, tecnologicamente avançados. As taxas de natalidade deles estão caindo, o que é ruim para, os níveis sociais de crescimento dentro de um país individual. Porque você precisa de uma população jovem para ajudar a população que está envelhecendo, ou melhor, a população idosa crescente a viver. A solução para isso é a imigração de outros países menos, eu não quero dizer avançados, mas países que não são de primeiro mundo. É por isso que é ruim não ter imigração. Não estou dizendo que a imigração nos Estados Unidos não era um problema. Mas se você olhar para países como o Japão, que tem leis de imigração muito, muito rígidas, eles estão tendo muitos problemas na própria economia. Isso ocorre por várias razões ligadas à percepção do mercado imobiliário. Você precisa disso, caso ainda não tenha. Se você não tiver uma taxa de natalidade acima de 21 para ter uma população aumentando de forma constante, na verdade nem aumentando, você precisa de uma taxa de natalidade de 21 para ter uma população estável. Você quer que pessoas jovens possam trabalhar e basicamente pagar e ajudar as pessoas mais velhas a viver. E as pessoas estão vivendo cada vez mais, então você precisa de cada vez mais pessoas para ajudá-las. Se você não tem pessoas nascendo e jovens entrando, no seu próprio país, você precisa que pessoas de outros países venham para cá. Kaczynski apontava que o aumento da industrialização traria mais sofrimento e que quanto mais o sistema crescesse, maior seria o sofrimento causado por seu eventual colapso. Ao destruir as coisas agora, ele escolhia uma opção mais humana. Apesar de odiar tecnologia, Ted amava a natureza e via nela o antídoto para esses problemas. O homem primitivo, ele acreditava, não lidava com praticamente nenhum dos problemas que temos hoje e vivia de forma bastante contente. Somente na natureza você poderia ter verdadeira liberdade sobre suas necessidades básicas, aquelas que Ted acreditava que criariam uma realização autêntica. Ao remover todos os sistemas industriais, as pessoas seriam obrigadas a viver conforme a natureza. Muitas dessas opiniões parecem bem de esquerda atualmente, mas Ted Kaczynski detestava liberais. Uma grande parte desse manifesto é dedicada a declarar todos os problemas. Eu não diria que nada disso soa liberal. Eu diria que é uma mistura de ambos. Considero a visão de que a tecnologia moderna causa aquecimento global e prejudica o planeta uma ideologia liberal. Mas a ideia de que precisamos voltar a viver como vivíamos antes é literalmente palavra por palavra, um ponto de vista tradicionalmente conservador. Muitos dos quais, eu diria, são bastante precisos hoje em dia. E da mesma forma, ele também odiava a direita.
Ted criticava a hipocrisia de cobrar crescimento econômico contínuo, mas resistir a mudanças sociais relevantes. Ele dizia que o crescimento econômico sempre trazia mudanças sociais. Ted acreditava que só importava a divisão entre quem suprime a liberdade e quem é oprimido, ignorando rótulos e divisões. Depois que o manifesto de Ted foi publicado no Washington Post, seu irmão David viu o ensaio e reconheceu o estilo de escrita de Ted. David avisou as autoridades, que prenderam Ted em Montana. Em 1996, Ted foi condenado a 8 prisões perpétuas consecutivas sem chance de liberdade condicional. Ele foi encontrado morto em sua cela em 10 de junho de 2023, provavelmente por suicídio. Acredito que Ted estava objetivamente certo sobre o nosso mundo moderno. Muitas de suas previsões também se tornaram realidade desde que ele escreveu o ensaio. Se você segue totalmente a filosofia de Ted, as soluções dele parecem ser o único caminho. Mas para a maioria das pessoas, eu incluso, enviar bombas pelo correio parece uma solução muito ruim para problemas muito reais. De fato, me parece que seus 20 anos de terrorismo doméstico basicamente não tiveram impacto algum no mundo. Literalmente nenhum. Ele não mudou o mundo de forma alguma, só matou algumas pessoas e depois escreveu um maldito manifesto. Sem querer ser rude, mas foi isso que ele fez. Sim, eu gostei desse vídeo.